Olá, boa noite. Mais uma sexta-feira estamos aqui, esta é a 1ª de outubro, dia 2 de outubro de 2020. Espero que vocês tenham tido uma boa semana e que nós hoje tenhamos bons esclarecimentos a respeito de uma nova era, que é o que nós temos, é a finalidade do nosso estudo. Temos muitas coisas a falar e sempre nos deixa com uma certa angústia, porque serem muitas coisas, nós não conseguimos passar tudo e muitas coisas vão ficando para trás. Já a semana passada foi tudo muito rápido, já a parte final, porque era muito assunto e passou pela minha cabeça repetir um dos assuntos. Mas aí esta semana já apareceram novas coisas e são coisas também super importantes que fazem com que o da semana passada fique um pouquinho mais para trás, esperando o momento de voltar. Porém, vamos iniciar. Tem novas pessoas que entraram na Rede do Bem, esse grupo que você está recebendo essas informações, esse estudo, nós chamamos ele de Rede do Bem. Naturalmente que aqui na 3ª dimensão e na 4ª dimensão, coisa que nós vamos falar hoje a respeito disso, principalmente a pedidos, mas como essas pessoas novas, elas vão pegar o bonde andando, certamente vão ter algumas dúvidas e nós vamos precisar mais na frente orientá-las com algumas coisas que todos a grande maioria já tem de informação. Uma dessas informações é por que se recolher. Qual a finalidade de se recolher? Onde é que está a vantagem disso? Qual a importância? Tem um motivo pelo qual isso é feito. E nós vamos esclarecer essas pessoas se elas estiverem interessadas, mas eu creio que deverão estar interessadas. Vamos primeiro fazer nossa prece. Dentro da nossa prece estarão entrando novas pessoas que foram inseridas no nosso caderninho de preces, pessoas que estão encarnadas, estão aqui vivendo normalmente na carne, mas têm dificuldades, alguma doença, algum problema e assim por diante, e pessoas que recentemente morreram, desencarnaram, desencarnar, morrer, é tudo a mesma coisa, só muda o termo usado por religião, mas ao mesmo tempo, como nós somos acostumados a dizer morrer, então se diz morrer. Porém, quem é mais aficionado à doutrina espírita normalmente fala desencarnar. Não tem importância, não tem importância. Mas as pessoas que estão no nosso caderninho, lembrando que todos os outros que estão neste caderno, todos os outros, não precisa mais ler o nome. Eles serão atendidos automaticamente, todos. E nós vamos fazendo atualizando eles. Então, nos que estão em tratamento, nós temos Jane Seymour e Lindinalva Martins. E na lista dos desencarnados, ou então os que morreram, estão Patrícia França, se eu não me engano, na semana passada nós falamos, Patrícia França, Olga Viana, Romildo Martins de Oliveira, Antônio Custódio da Silva e Manuel da Costa Bento. Estes são os nossos irmãos que entraram nas nossas preces hoje. A partir de hoje, eles estão sendo assistidos também pelas nossas preces. Fora dos outros, se não precisa de prece, ninguém fica desassistido. Seja aqui no que nós chamamos de 3ª dimensão, seja na 4ª dimensão, seja em 5ª dimensão, todos temos nossos anjos de guardiões, todos temos aqueles que estão ali nos ajudando a crescer. É claro que existem algumas situações que têm diferenciações, mas nós vamos ver se nós lembramos e explicamos isso direitinho hoje, ok? Rapidamente, nossa humilde prece para ganharmos tempo nos assuntos, porque sempre são 4 assuntos e não temos tido feito nem sempre bem o destrinchamento, o desenrolar desses assuntos.
Jesus Cristo, mestre amigo, ascensionado, gratidão por nos abençoar e ter em nossos corações a vossa presença. Vos agradecemos também, Senhor, por este momento de nosso estudo, pela oportunidade e pelo esclarecimento de nos permitir nos abrir os nossos olhos, as nossas cabeças, tirar o véu dos olhos para novas informações que nos fazem crescer. Agradecemos-te a permitir que a Mãe Maria esteja também sempre conosco, nos carregando nos braços, nos dando ombro para chorar quando nas necessidades. Agradecemos pelos cuidados que tens com todos nós que chegamos até ti. Permite, Senhor, que tenhamos um bom estudo hoje, que tenhamos a presença dos irmãos espíritos espaciais intraterrestres, de maior iluminação, de maior envergadura, que possam nos auxiliar, mas também a todos aqueles que estão aqui e que fora do corpo físico estão aqui para aprender e às vezes, com certeza, estão aqui para serem tratados. Agradecemos também a Frei Galvão e ao Dr. Frederico por sua egrégora, quando permite que quando algum, sob seus cuidados, venha aqui para cuidar dos irmãos necessitados. Sendo assim, por vossa vontade, pela permissão do Pai Celestial, damos por iniciado esse humilde estudo nessa noite. E assim é. Jesus sempre. Muito bem. Nós vamos iniciar hoje tentando rapidamente, vamos iniciar rapidamente buscando rememorar aquele estudozinho que nós fizemos aqui a semana passada, na realidade aquele garranchozinho. E antes, lembremos do nosso lema: Deus igual, literalmente, Deus igual a vida, igual a amor, igual a ciência, igual a amor, igual a vida, igual a Deus. Então, nós seguimos, todos nós, nas existências, na criação, nós seguimos este lemazinho aqui. Aqui está tudo que nós precisamos ter conhecimentos e vivenciar. Está aqui. É apenas saber destrinchar também o que é que significa cada uma dessas coisas na medida que ela se apresenta. E dentro disso, neste momento do planeta Terra, o que nos interessa está relacionado com isso aqui, a transição planetária. Que muitos já sabem que é, principalmente os espíritas ou espiritualistas, eles já têm noção disso, mas normalmente os católicos, os evangélicos, os ateus, eles pouco estão ligando para isso porque não se fala. Sabe que o mundo está virando de cabeça para baixo, mas não sabe por quê. Mas você que se diz e se sente sem nenhuma restrição, não tem problema, está tudo certo, mas católico, evangélico, ateu, budista, seja o que for, não tem problema, porque todos somos irmãos. E o planeta está aparentemente de cabeça para baixo, é por conta disso. Chama-se transição planetária. Por conta disso, nós temos que colocar aqui, está aqui, olha, e tudo que nós formos falar aqui está relacionado com isso. Terceira, quarta, quinta, nós vamos colocar aqui DM como significado de dimensões, ok? Que nós vamos falar aqui está relacionado com transição planetária da terceira, quarta e quinta dimensões, ok? Muito bem. Para isso, nós vamos fazer aqui algo que alguém falou que era um carrapatozinho. Alguém mencionou carrapato. E nós vamos colocar este carrapatozinho aqui porque ele vai servir para algumas coisas.
Então ele vai servir para duas coisas separadamente. No momento será uma, no outro momento será outra. Então vamos ver se nós conseguimos fazer ele aqui, porque nós vamos precisar dessa área cá. Então aqui, olha, isso aqui, vamos fazer essa pirazinha aqui, que alguém chamou de carrapato. E vamos fazer assim, olha, eu não sou bom desenhista não, hein, gente. Mas vamos ver se eu tapeei aqui. E aqui nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? 7. Bom, o que é que vem a ser esse carrapato? Este carrapato aqui, vamos supor, embora supor, porque certamente você não ouviu falar disso desta forma, ok? Mas vai ouvir falar disso desta forma agora. Vamos supor que aqui está Deus. Este aqui é Deus. Criando. Vamos usar a palavra criando. Isso aqui é a expansão. Eu usei um nome para isso. Nós vamos aqui. Deixa eu botar aqui. Expansão. A expansão do Criador existencial. Ok? Existencial, porque nos estudos passados nós falamos do Deusão, certo? O Deusão e o Deusinho. O Deusinho é o Deusão experienciando. Então nós estamos tratando aqui, colocando o Criador, mas é o Deusão existencial. Quer dizer, ele não criou nada, é aquele que ainda estará criando. Então, em expansão. Então aqui está o Deusão, o Criador, expandindo-se. Certo? E ele vou usar ele porque Deus é uma palavra masculina, do gênero masculino, então vamos dizer Deus, mas Deus não quer dizer que seja masculino. Nós podemos chamar Deus de pai e mãe, mas vamos dizer que a palavra seja só uma. Deus. E aí, aqui são fases de expansão. 7 é sempre um número-chave no universo. Sempre um número-chave. Tenho a impressão que o pezinho embaixo está bem pertinho, pode ser que caia. Então, 7 é o número-chave. Aqui, ele está criando seres. E seres para o universo. E a partir daqui, ele cria. Eu sou destro, fica meio difícil fazer assim. Vou ficar aqui desse lado um pouquinho. Ele cria seres que chegam até aqui. Vamos fazer aqui assim. Depois eu explico isso aqui. Muito bem, vamos nós. Então, a partir de um determinado momento, ele cria para a primeira fase seres que vêm até aqui nesse ponto, nesse limite de primeira chave, de primeira fase,
ok? De primeira fase. E estes seres que nunca encarnarão, nunca, jamais, nós estamos encarnados. Estes nunca encarnarão, mas eles são importantes, o trabalho deles é dar condições para que essa segunda fase exista. Então a segunda fase passa a existir. E quando existe, lá vem outros seres também criados, mas já são menos, digamos assim, hierarquicamente menos perfeitos do que os primeiros. E eles criam, eles fazem com que a segunda fase exista e preparam o caminho para a terceira. Os da terceira a mesma coisa, os da quarta a mesma coisa, e assim por diante, até que vem esse aqui, veja que um dá suporte para a outra fase, até chegar nessa fase aqui. Onde esta fase aqui é a fase que nós estamos, os encarnados, são aqui, é aqui. Ok? Está dando para entender isso? Então, aqui estão os encarnados. Vamos dividir aqui, porque nós vamos falar disso aqui mais na frente. Não, vamos falar logo agora. Talvez é melhor falar logo agora. Então é o seguinte. Nessa fase aqui, nossa, que nós viemos por aqui. Não é melhor aí ainda não. Agora não, senão vai atrapalhar o meio de campo. Bom. Vai dar certo sim. Bom, aqui é o seguinte. Uma vez que aqui é a expansão do Criador existencial, ele preparou o caminho para a experiência. Então tudo isso aqui, experiência até voltar aqui, ou seja, partiu daqui, lá vem a vida, vem ocorrendo a partir daqui, porque esses seres aqui, embora não encarnem, eles nunca encarnem, mas eles são vida também, porque o Deus não é vida. Então eles também são vida. Então ele já vem acontecendo tudo isso aqui, vida. Quando chega aqui, bom, então ocorre isso aqui. Agora, vamos eliminar a situação de que aqui é o Deus existencial em expansão. É ainda, mas nós vamos usar o quadrozinho, não disse que ia usar o esquema para uma outra coisa? Então vamos usar lá agora para outra coisa. Nós agora vamos detalhar essa expansão. Vamos detalhar. Que as questões que as pessoas têm falado, todo mundo tem ensinado, tem espiritualista falando por aí à vontade, dando informações, tem espaciais, tem espíritos, tem todo tipo de intraterrestre, tem todo tipo de gente dando informações. Se está tratando de detalhes das leis de Deus. Detalhes. Na vida que nós estamos vivenciando. Na vida, eles estão detalhando em função disso aqui, da transição planetária que nós estamos por passar daqui para aqui, da terceira para a quinta. Então é apenas isso que está acontecendo, só que nós não entendemos. E muitos, talvez você seja uma dessas pessoas que estão aí, olha, pouco se interessando por isso. Mas por que eu vou ter que me interessar por isso, se eu vou ter que passar por isso, com isso ou sem isso? Mas são essas informações que farão você conseguir chegar até aqui para uma fase melhor do que essa que você vive, do que esta vida que você está vivendo, ou para uma pior. Você não passar para uma fase melhor, porque todo mundo vai querer vir para aqui, para a quinta, porque na quinta, a vida na quinta é melhor do que a terceira. Mas se você não sabe quais são os caminhos, os atalhos, que é isso que nós fazemos, como trabalhadores que estão aprendendo junto, porque eu também estou aprendendo. Então, nós não vamos passar e você vai continuar sofrendo. Mas eu não me incomodo não, você não se incomoda agora, mas depois quando o bicho pegar, vai se incomodar. E vai dizer assim, Jesus vai chegar e dizer, e aí fulano, o que foi que você fez da sua vida? Não, eu não sabia. Eu pensei, não meu filho, não pensou, não tem pensar, não tem sabia, é a lei. Dentro da lei não tem como você escolher, ou não tem como você se esconder. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado, não tem meio termo não. Não tem jeitinho brasileiro. Não tem. Jesus é brasileiro, mas não é nesse tipo de Jesus brasileiro que Jesus é brasileiro, não. Ele também não pode infringir as leis de Deus, porque ele mesmo sabe que não pode infringir.
Tanto é que quando ele esteve aqui na Terra, ele teve que passar e respeitar as leis da vida da terceira dimensão. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos pedir permissão a vocês para desfazer essa parte de cima aqui. O Deus é o Deus existencial, o primeiro esquema. Agora vamos para usar esse mesmo garrancho aqui para uma outra coisa. Para uma outra coisa. Que funciona do mesmo jeito. Me surgiu isso aqui. Que é o seguinte. Agora, meu dedinho aqui. Uau, meu dedinho aqui chama-se você. Espero que dê para ler. Esse aqui é você. Então você é uma linha. E nessa linha você parte partindo daqui, na existência, naquela existência, Deus, o Criador, você parte e passa por essa tropa aqui. Que ele já preparou esse caminho todinho. Aí você vem passando por aqui. Aqui vem você. Aqui vem você. Certo? E você aqui é pura energia. Até chegar aqui. Quando você entra aqui, você agora é pura energia, mas aqui também é energia, porque você é energia. Tudo no universo, em todos os universos, tudo nas existências é pura energia. Apenas agora você entrou numa fase de volta, no qual você entra aqui no equivalente à terceira dimensão, primeira, segunda, terceira dimensão, que a energia é desse tipo aqui, a energia externa é desse tipo, embora se misture com a energia mais superior, mas é aqui que os encarnados encarnam. Aqui no iniciozinho, você, é claro que nós vamos entrar em detalhes já já, mas você aqui no início, você você foi com certeza mineral. Com certeza foi mineral. Um pouco mais adiante você passou para o reino vegetal. Um pouco mais adiante você passou para o reino animal. Você foi animal também. Esses animais que são maltratados, e etc, etc, etc. Então, você também foi animal. Chegou num determinado, passou por muitas experiências, lembra? Que nós falamos experienciar. Então passou por muitas experiências até que entrou no mundo animal. No mundo hominal. No mundo hominal, você passou por várias etapas. Por exemplo, você foi andrógeno. Ou seja, você não tinha sexo. Então você veio para uma fase que você não tinha sexo. Depois você entrou noutra fase. Uma fase onde você era hermafrodita. Você tinha os dois sexos, todo mundo tinha os dois sexos. Depois você vem para outra fase, onde, sim, agora é essa, que você tem os sexos separados. Então você encarna e desencarna em sexos separados. Hora vem masculino, hora vem feminino, mas você vai passando, vai correndo, vai seguindo o caminho. Isso leva milhares e milhares de anos. Milhares e milhares de anos. Já faz aqui, olha, de quando você apareceu, olha como você é velhinho ou velhinha. De quando você apareceu, o planeta nem existia ainda. A Terra nem existia. Você já existia. E ela também, mas não como planeta. Mas era mais velho que você. Então, e dessa tropa que está aqui, ó, nessa curva aqui estão os planetas. A Terra está aqui nesse planeta. Embora a Terra já fez esse percurso como ser vivo também, como ser individual. Passou por aqui, hoje, nossa realidade hoje, nós estamos mais ou menos por aqui, ó. Saindo daqui, para passar para uma nova fase. Ok? Entendeu isso aqui direitinho? Alguma pergunta? Não. Ninguém tem pergunta. Então, ótimo. A classe toda não tem pergunta. Muito bem. Visto isso, toda essa conversa foi por conta daquele esquemazinho também da semana passada. E por conta de que nós vamos tratar de algo logo depois que faz parte do todo e também vai entrar alguma resposta de alguma pergunta que foi feita. Mas aí, qual foi o esquema da semana passada? Nós vamos ter aqui, vamos supor aqui que é o seguinte. Puxa, preciso colocar mais, ó.
Isso aqui maior. Vamos supor que este desenho aí, vou deixar aqui o rascunho, tá? Esse rascunho aqui, É uma nave extraterrestre. isso aqui não é uma nave espacial. É uma energia, eu sinto muito, a palavra vai ter que ficar muito pequenininha, mas se lê o seguinte: energia eterna. Ou seja, é aquela energia criadora aqui, existencial, ela é eterna, ela sempre existiu e sempre existirá. Energia eterna com todas suas leis infinitas. Ó, infinitas é diferente de eternas. Eterno é que não tem começo nem fim. Infinitas é em proporção, vai ao infinito, não tem fim, mas nesse sentido, ok? Então, leis infinitas, que são leis imutáveis, é só uma dos aspectos, imutáveis e irrevogáveis. Ou seja, essas leis, elas já estão prontas e já estão prontas dentro da perfeição. Não tem o que mexer, não tem arrumadinho como fazemos nós aqui. Se faz uma lei, aí com a experiência vai vendo, olha, apareceu isso aqui, muda isso aqui, prepara aquilo. Agora, por exemplo, como apareceu aí a lei federal que protege os animais. Que protege os animais. Mas o presidente disse, olha, eu já sabia que ia assinar a lei, não tinha como. Eu só tinha que esperar ver alguma coisa, ver uma forma, por quê? Como é que eu vou dar 5 anos de punição? É um exemplo. 5 anos de punição quem maltrata um animal, quando quem maltrata uma pessoa só pega 2. É claro que a responsabilidade maior é com uma pessoa, então ele tinha que esperar mexer com a outra, ampliar a outra para poder pegar essa de baixo. Ok? Embora haja um agravante nessa história de organização, organização não governamental. Nós vemos muitos colegas, muitos irmãos aí que se dizem protetor dos animais. Entretanto, como se proteger os animais fosse somente proteger cachorro e gato. Mas não se fala, lá não se diz. É proteção de cachorro e gato. Quem protege os animais, protege todos os animais. Mas como é que é um protetor de animais se come carne? Tem coisa errada aí, alguma coisa não está batendo. Mas, deixa para lá, isso não é da nossa conta. Bem, então essa energia existencial, eterna, ela resolve experienciar a si própria. Ela cuidará de proteger a si própria ao mesmo tempo. Não é questão de proteger, mas é a experiência, faz parte. Então o que ela faz? Ela vai e cria uma centelha, ela libera uma centelha, não tem espaço para botar a mesma proporção, eu vou colocar aqui de lado como se fosse a mesma proporção, tá bem? Vamos colocar aqui, ela cria um filho chamado de filho eterno. Vamos botar número 1 aqui de lado. Número 1 aqui de lado. E aqui dentro entra filho eterno. Eterno. Que não é Jesus, hein? Que não é Jesus. Este filho eterno junta-se mais o pai, mãe, Deus, junta-se e formam uma outra centelha, que nós vamos chamar de espírito matéria, embora não seja matéria, ok? Que é a segunda fase. Vejam,
uma energia, outra energia, outra energia, e nós não estamos dando forma. Nós não estamos dando formato. Então, meu dedinho aqui, esse aqui, junto com esse aqui, eles formam, deixa eu ver o esquema, formam 1, 2, 3, 4. Então esses aqui eles formam 1, 2, 3, 4. E estes daqui e assim, deixa eu ver aqui, mais um aqui. Claro, eu sei que é meio confuso para você entender, mas imagine que tudo isso aqui é energia, só energia. E aí segue primeira fase, segunda fase, terceira fase. Aqui faz parte da terceira fase ainda, são os filhos da terceira fase, e cada um com uma função. Jesus deve estar numa tropa dessa daqui. E aí vem a tropa da quarta fase, depois a tropa da quinta, a tropa da sexta, para vir a sétima. Na sétima é que entramos nós. Aqui entra aquele ser, ou um ser parecido com um gato, ou parecido com um leão, ou parecido com... Existe, pode ter, pouco importa o corpo que tenha, mas é um nominal. E a energia é como a que nós conhecemos, que é a energia com esse corpo que nós temos. Então veja bem, que existem, tudo é energia até aqui. Só que à medida que nós vamos distanciando daqui, essa energia vai ficando mais densa, que é o que vai caracterizando ela, mais densa. À medida que, quando se chega aqui, que é essa curva aqui, a tendência é começar a voltar. E esse voltar vai fazendo de novo o percurso contrário. Ela vai se incorporando aqui de volta, esse daqui se incorpora aqui, esse aqui se incorpora para cá, esse daqui se incorpora, vem para aqui, aí daqui volta para cá, e assim vai voltando até voltar para aqui. Que é isso aqui com esse aqui. E nós só podemos saber isso aqui estudando, tendo conhecimento. Ok? Bem, espero que isso aqui vocês tenham entendido, ou você tenha entendido. Se não entendeu, por favor, anota, me escreve e nós vamos destrinchar. Mas eu tenho que ser, eu peço desculpa por ter que ser rápido, porque tem muito assunto. E aí, para nós, como houveram duas perguntas e hoje nós só vamos poder responder uma, porque a outra envolve uma palestra completa, então vai ficar para a próxima. Então nós vamos deixar isso aí, porque vai ser importante, e nós vamos ver como é que vai usar isso aqui, essa finalidade aqui. Porque o que é que nós vamos falar aqui? Nós estamos falando o tempo todo disso aqui, isso tudinho. E quando se chega aqui em ascensão, todo mundo fala aí, mestre ascensionado. Nós vamos ascender da terceira para a quinta dimensão. Tudo é ascensão. Mas o que danado é a ascensão? A ascensão é crescer. Então nós vamos ver em que sentido é isso. A ascensão, o que é? A ascensão é basicamente apenas uma mudança de frequência, uma modificação de foco de consciência. Ou seja, essa energia aqui tem uma frequência, já falamos aqui, tem uma frequência pura, muito diferenciada. Não vamos entrar no mérito da questão, não porque nós não imaginemos, mas nós imaginemos que é muito longe, muito distante para nós entrarmos
Hoje, no estágio que nós estamos, entendemos o que é. Mas um dia estamos saindo daqui, um dia nós vamos chegar aqui de volta. Quando chegar aqui de volta, aí nós vamos voltar a saber como é. Enquanto não, nós sabemos que essa energia aqui, desse Filho Eterno, ela é muito maior do que o desse aqui. Que por sua vez é maior que esse daqui, que por sua vez é maior que esse daqui, que por sua vez vem, que é maior que esse. Que por sua vez, esse aqui, a dele é maior do que aquela que nós fizemos aqui. O animal, que o do animal é maior do que o do vegetal, que o do vegetal é maior do que o mineral, que o do mineral é maior do que o átomo. Então daqui a pouco nós entramos num tipo de energia, fóton, que já está parecido com os maiores, até chegar aqui. De novo. Bom, vamos descomplicar. Então, é uma questão de consciência. Quanto mais consciente, quanto mais conhecimento, quanto mais inteligente você for, e quanto mais você pôr em prática isso, você fará com que sua energia seja mais volátil. Ela vai girar muito mais rápido. E se ela gira muito mais rápido, você está ascendendo. É uma questão consciencial. Usar a cabeça. Consideramos então a energia, já que estamos falando de energia, como aquilo que está na origem de todas as coisas. Energia está na origem de todas as coisas, a qual se combina de formas indescritivelmente complexas. Olha, fez isso aqui, que se combinou com essa daqui, que se combina com aqui, é complexo. É meio difícil de se entender, porque principalmente para você que está ouvindo isso aqui pela primeira vez. Quando você faz repetidamente, como aprendeu desde pequenininho, o que diz a Bíblia, o que diz a igreja, o que diz o centro espírita, o que diz tal, e você acostuma a estar com aquele palavreado, com aquela coisa, então você fica preso naquilo porque passou a conhecer. Então quando alguém chega com uma coisa nova, desconhecida, você fica, opa, eu não estou aqui preso, e fica com a venda nos olhos sem querer tirar, achando que é algo estranho. Então faça o seguinte: aprofunde, busque ver onde é que pode encontrar outras fontes e mais fontes. Se você é espírita, você acredita em Chico Xavier, na mediunidade, etc, etc. Poxa, se você acredita em coisas que você nem tocou, nem você não viu, por que você não pode acreditar ou buscar ver, aprofundar de outros que trouxeram informações do mesmo jeito daquilo que você aceita? Se você é católico, se você é evangélico, poxa, você acredita em Jesus. Está num livro. Quem garante que aquele livro foi escrito daquele jeito que as coisas aconteceram? Quem garante que um Jesus veio à Terra? Veio sim. Está tudo certo. Mas você não estava lá, pelo menos nesse corpo, para poder vivenciar. E você acredita. Então por que você não procura aprofundar para ter aquele conhecimento e passar da terceira para a quarta ou para a quinta dimensão com menos sofrimento, já que se está dizendo que é isso? Muito bem, continuando. A qual se combina indescritivelmente complexas para te formar, para formar nós, hein? Ela se combina complexamente, uma coisa com a outra, para formar a nós. A nós. Agora, essa formação é geral, mas também tem os detalhezinhos de por exemplo, os detalhezinhos de uma reencarnação. Para você estar aqui agora, nessa carne que você está, é uma trabalheira danada. Junta-se uma coisinha com outra, tem coisa que ninguém explica. Mas está aí. E quando você vai desfazer também, tem todo um detalhe. Não é assim, feito o jeitinho brasileiro que a outra falou aqui, que não, deixa assim, vai assim mesmo, vai na enxuada, tá tudo certo. Empurra com a barriga, não. Nas coisas do pai não tem esse negócio, não. É tudo totalmente organizado. Um fio de cabelo não cai sem autorização. E a tudo, ou seja, para formar a ti e a tudo o que conheces e não conheces. Então forma não só a nós, como a tudo que nós conhecemos, mas também a tudo que nós nem conhecemos. O que é que você conhece do planeta Marte? Júpiter, Saturno, mas também de outras estrelas, de outros planetas. Olha, é assim de planetas, é assim. As duas principais características ou qualidades da energia, aliás, quando eu falei assim, não é Dr. Piper, Dr. Piper é estudante de astronomia, foi estudante de astronomia.
e ainda é piloto. Então ele vê de perto essas coisas. As duas principais, meu querido amigo Piper, as duas principais características ou qualidades da energia são, está rindo, né, Piper? Amplitude, e a outra é a taxa de vibração, ou seja, a frequência, acabamos de falar. Dependendo da frequência da energia, você estará melhor ou menos melhor. O teu corpo físico, perdão, eu esqueci de dizer uma coisa. Esse material é contribuição de Frei Galvão, mas também de um ser, um arcanjo ascensionado, mestre ascensionado, Serapis Bey. Serapis Bey, veja que é um mestre ascensionado, também é uma energia que vai lá para cima, tal qual é tudo de uma tropinha só, né? Já falamos, Saint Germain, Ramatiz, que nós falamos muito, Hermes Trismegisto, Hilarion, são vários, o Arcanjo Miguel e assim vai. O teu corpo físico, as emoções, pensamentos e o espírito, tudo está feito dessa coisa, dessa energia, que se combina sublimemente para te converter em um ser que é único em todo o universo. Ora, porque a energia que te conforma possui uma frequência, tu podes alterá-la. Ok? Se nós somos constituídos de uma frequência, nós podemos alterar essa frequência para melhor ou para pior. Aqui tens, pois, tudo o que é ascensão. À medida que elevas a frequência mais baixa do teu corpo físico, ele torna-se menos denso e incorpora gradualmente a energia de frequência mais elevada, entendeu? Se você está na baixa, você melhora essa frequência vibratória, seu corpo melhora, consequentemente você passa a ter melhor condição numa frequência mais alta. À medida que isso ocorre, verás e pensarás coisas que não te eram possíveis antes. Se você eleva a sua frequência vibratória, você vai atrair coisas que você não estava enxergando. Vamos exemplo aqui de novo no quadro. Quem está na terceira dimensão não tem ideia do que está na quinta dimensão, porque como é que você não alcança aqui? Você só alcança aqui. Você não está alcançando nem aqui, a quarta. Pouquíssimas são as pessoas dentro de tantas pessoas que tem no planeta que estão conseguindo ver espíritos que estão aqui na quarta dimensão. Quem morre está vindo aqui para a quarta dimensão. Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu bisavô, você mesmo em outras existências estavam aqui. Quando morria da terceira, que é o mundo do corpo físico, você vem para aqui, para a quarta. E aqui funcionam outras leis. Quem está na quarta consegue ter acesso aqui, mas quem está aqui não consegue ter acesso aqui. Literalmente, convertiais num ser da quinta dimensão, operando e trabalhando com seres da quinta dimensão. Bom, se você passa para a quinta, você vai trabalhar com gente da quinta dimensão. É claro, não tem como. Com as frequências mais baixas, aquela do medo e da limitação, olha a palavra medo, é a palavra-chave, hein? Terão desaparecido. Passarás a viver num estado a que chamarás êxtase, em unicidade com o teu espírito e com o espírito de todos os outros. Isto é ascensão. Muito bem. Quando você... aqui, nós estamos naquela fase de faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É cada um por si. Ok? É isso que nós estamos vendo, que nós vemos na terceira dimensão. Mas na quinta dimensão, segundo esses ascensionados que já vivenciaram, a lei diz que é um por todos e todos por um. Então todos têm a mesma ressonância, a mesma frequência. Então o que um estiver fazendo, está fazendo por todos. Não tem como. Isso é a ascensão. Agora, necessitamos de definir outro termo. Espírito. Então, o que é espírito, né? Porque
de fato, a tua noção acerca do que é o teu espírito, o meu espírito, o espírito dele, o espírito dela, e assim sucessivamente, é um conceito linear. É um conceito reto, que você acha que só depois daquilo é só aquilo mesmo. E, muito simplesmente, errado. Conceito linear é errado. Quando fores capaz de transcender os níveis mais baixos da separação do plano físico, passará a haver somente espírito. Uma energia sempre imutável que é e está em unicidade consigo mesma. Trata-se de uma energia que tu conheces através de designação como Deus. Tudo o que é, fonte, grande espírito, etc. Então, isso acontecerá quando nós fizermos toda essa trajetória de volta até aqui. Ou seja, fizer tudo isso aqui até aqui. Ou seja, quer dizer, aqui não sendo isso, sendo Deus. Ou fazendo tudo isso aqui até aqui, que isso aqui na verdade é isso aqui. Isso aqui é um ciclo. Então, espírito, que é energia. O espírito é uno, certo? Lembra-se, Deusão e Deusinho são os mesmos, é uno. É uno. Apenas um está experienciando, enquanto o outro já está existencial, mas são únicos. Mas parece individualizar-se para poder executar uma função específica. Por exemplo, uma função específica experienciando, né? Por exemplo, ele opera, por exemplo, tu, nós, né? Eu, você, tu. Ele opera através de um pequeno ponto, de um foco específico da tua consciência, que está concentrado no interior do seu corpo físico. Isto é aquilo que se conhece a si mesmo como tu, como a tua personalidade, e é aquilo a que chamam o eu ego. Ok? Então, para ficar melhor entendido, existe você que veio descendo nessa escala toda e chegou a ser essa energia aqui, é a energia. Suponhamos que a energia é essa aqui, assim, a energia você, aqui está quem? Tu, aqui está tu, e tu está usando um corpo. Tu está usando um corpo, aqui está tu com o corpo de tu. O espírito é esse, e o que é o corpo físico tu. E dentro desse corpo físico, quer dizer, na verdade, este corpo físico, no cérebro e todo canto, mas o corpo físico tem o eu ego. O eu ego. Ok? Vamos ver o que é que esse eu ego é, do que ele é capaz. O teu eu ego é evidentemente uma manifestação do teu eu espírito. Então aqui está o tu, eu espírito. É esse carinha aqui, esse corpinho aqui. Aqui está tu espírito, ou seja, é o mesmo aqui, Deusão, só que Deusinho. E aqui está o eu espírito. O eu espírito. E o eu espírito possui aqui na cabeça mesmo pode ser, o eu ego. O eu ego. O eu ego. Então, o teu eu ego é evidentemente uma manifestação do teu eu espírito, mas possui uma característica particular, própria de todos eu ego. Ele desconhece que pertence ao espírito. Quero dizer, desconhecia até agora. Certo? O eu ego, que está no eu espírito, ele desconhece que ele é o espírito, ele é o espírito. Ele desconhece.
Agora não, agora foi dito e ele já conhece, o seu ego já conhece, você, o ego, já conhece que está no interior do eu espírito. Isto, por sua vez, é a função do espírito. Eu pulei uma coisa aqui. Até agora. Então, não, ele diz que ele não usa, é claro, o termo eu ego para te diminuir, mas para desviar a tua atenção dessa parte de ti, que olha para fora e reorienta, e reorientá-la para aquilo que na verdade és, um ponto focal que olha para dentro desde o interior do teu eu espírito. Então nós não podemos estar focado no exterior, tomando decisões onde as decisões, esse eu ego vai estar sempre puxando para a nossa vantagem, mesmo as erradas, porque estará prejudicando ao eu espírito e prejudicando ao espírito, que é você mesmo. Isso, por sua vez, é a função do espírito, que é a função do espírito crescer. Por outras palavras, tu és o espírito em ação. Então você, na verdade, é meu dedinho aqui, o tu, espírito, em ação, trabalhando, que é meu dedinho aqui, vivenciando, experienciando. Bom, baseado nisso, nessa história todinha agora, nós podemos responder aquela primeira pergunta e única. Que a outra nós não vamos responder hoje. Que é, quem está na terceira, ela podia ser de forma diferente. Quais são os requisitos para adentrar na quinta dimensão? Aqui, ó. Quais são os requisitos para nós entrarmos aqui? Simples, já vimos. Nós estamos num momento da vida aqui, que nós estamos, é característica da terceira dimensão. Terceira dimensão é característica, as dualidades. Alto, baixo, gordo, magro, melhor, pior e assim por diante. Mas também bem e mal. Bem é tudo aquilo que envolver frequência vibratória se elevando, que é o que nós falamos aqui, a energia com a frequência se elevando. E mal para cá. E todo mundo sabe o que é bem e o que é mal. Consequentemente, à medida que você estiver adentrando em todas as coisas que forem no bem, você estará fazendo esse espírito, esse tu, eu espírito, fazer as suas células, sua energia girar mais rápido, elevar a sua frequência e, consequentemente, você está saindo dessa energia aqui e entrando nessa energia aqui de quinta dimensão. Quem estiver fazendo ao contrário, estará permanecendo nessa aqui, ou então, se não ficar... Bom, no final das contas, estará permanecendo nela, porque se não poderá ficar no planeta Terra, mas irá para um outro que seja de terceira dimensão. A coisa mais pedida é que fale a respeito da quarta dimensão. E a quarta dimensão, que é intermediário ali, é exatamente aquele local. É uma dimensão onde a terceira é do corpo físico. Essa aqui é exatamente a dimensão que o espírito pode adentrar. Ele já está aqui. Quando se morre, você vai para a quarta dimensão. E na quarta dimensão existem as leis na quarta dimensão, existem as particularidades da quarta dimensão. E na quarta dimensão é onde é se destrinchado as posições para que se reencarne na terceira dimensão, enquanto o planeta não tivesse ido para a quinta. Mas uma vez que o planeta passe para a quinta, puxando também todos os seus espíritos que têm afinidade com a quinta já, quem está na quarta dimensão sobe também, mas só sobe quem estiver com a mesma afinidade. Porque quem tiver com afinidade para a terceira, vai para a terceira. Ou seja, antes de dimensionar o que é que acontece, ou quais são coisas que acontecem na quarta dimensão, nós vamos antecipar o fechamento do seguinte.
A Terra, o planeta Terra está passando para já começou, isso já entrou, já está em processo de andamento, mas da quinta dimensão. Isso, consequentemente, a Terra não terá mais nem a terceira nem a quarta, porque a quarta dimensão é reforço, é uma estação de passagem para a terceira dimensão, ou seja, ela está totalmente agregada à terceira dimensão. Se a terceira dimensão acaba, a quarta também acaba. Não tem mais necessidade dos seres estarem aqui na quarta, porque eles já estarão na quinta, que é superior à quarta. Então, para a transição, é esse processo que ocorre. Agora, enquanto isso não ocorre, enquanto existe a quarta dimensão, o que é que acontece na quarta dimensão? Ora, na quarta dimensão também ocorre meio mundo de coisas que ocorrem aqui na Terra no meio físico. Por exemplo, tem sexo, tem bandidagem, tem enrolação, tem meio mundo de coisas naqueles locais, naquelas zonas onde há problemas. Há guerras, há intrigas, há briga por poder, tem meio mundo de coisas. Como também tem coisas boas, tem divertimento, tem a área das pessoas que estão com a sua energia mais forte, né? Digamos assim, mais forte é a palavra, mais elevada. Vamos supor que o planeta não está entrando na quinta dimensão, ainda é naquele planeta que só está na terceira dimensão. Então alguém morreu daqui, 2 morreram, saíram. Quando chegou aqui, um foi para o lado ruim, ele não era uma pessoa, a energia negativa dele, a frequência era muito baixa, então ele foi para uma zona na quarta dimensão baixa, de baixa elevação. Já o outro não, era de alta. Então de outra foi para uma outra zona, mas também na quarta dimensão. E na quarta dimensão, ele tem esse de que foi para a zona mais baixa. Nós acabamos de falar a respeito do que poderia se encontrar lá. Tá? Problemas de regrados, etc. Já falamos suicídios, os suicidas e assim por diante. Não todo tipo, existem certos casos. Mas tem os meio mundo de problemas. Mas também aqui existe a zona na quarta dimensão que estão os bons espíritos, aqueles que já têm uma tendência mais elevada. Então eles estão em processo educativo, estão indo para a escola, estudando na universidade, fazendo pesquisas, são pesquisas científicas, tem outros que estão estudando música, pintura, às vezes divertimento, você vai ouvir música clássica, estão aprendendo novas, prédios novos, mais um exemplo, desculpem, muita coisa vai passando na cabeça assim, e aí vai vindo. Eu tive conhecimento, isso já tem mais ou menos uns 20 anos. O dito cujo já está encarnado no Brasil, né? Para essa transição, para ajudar nessa transição. Mas há uns 20 anos atrás, com a informação que eu soube e vi parte da coisa, num planeta de quinta dimensão, que era Júpiter, acho que Júpiter estava na quinta dimensão, na época, né? Não agora, na época. Então, quem saiu daqui da Terra, desencarnou e reencarnou em Júpiter, foi Mozart. O músico clássico, Mozart. E o que foi que eu vi? Um esboço da casa dele lá. E olha que ele constrói a casa na quinta dimensão com o poder do pensamento. Não tem esse negocinho de juntar tijolo, não. Pensa e acontece. Porque na quarta, quem está com um poder mais elevado, assim, quem domina mais a elevação, a sua frequência vibratória já está mais elevada, ele faz as coisas com o poder da mente. Do mesmo jeito que ele estando na quarta e vem aqui, os obsessores estão aqui falando, mas é com o poder da mente, falando na mente do obsidiado. Não, no caso, nesses tipos de casos, por exemplo, de obsessão, não existe penetração do espírito no corpo do obsidiado. Não é assim. É a transmissão através da mente. Ele transmite através da mente, ele domina as coisas através da mente. Hoje em dia já tem outro tipo de canalizações. Então, tem
tem manifestações mediúnicas e tem canalizações. São formas diferentes, mas isso é uma outra coisa, deixamos para lá. Então, na quarta dimensão tem isso. Claro, lembrando, umbral grosso, umbral médio, umbral suave, umbral grosso desaparecerá, umbral suave já vimos que estão aqueles espíritos limitantes que estão aqui. Limitantes são aqueles que não têm condições de jeito nenhum para vir para aqui, esses estão fora, esses virão para planetas e nós mandamos algumas coisas para todos da rede do bem receberam para dar uma estudada antes, né? Mandamos alguma coisa de Jesus e mandamos alguma coisa de, oh meu Deus, não lembro, não lembro quem foi que estava falando. Perdão, vou lembrar, eu digo depois. E trata que estava mencionando, nós mandamos uma mensagem escrita que trata a respeito do planeta intruso, planeta chupão, que carregará, ele tem energia baixa e ele carregará por energia, ele carregará todo mundo da terceira dimensão através dele para seguir o espaço e ir ficando nos planetas adequados. Mas os outros limítrofes, que é chamado limítrofes, eles virão para aqui, para a quinta dimensão. Na quinta dimensão estarão ainda em observação. Eles têm condições de passar, de ser aprovados ou não. Serão os que terão mais trabalho, porque eles deram mais trabalho, né? Então eles terão mais trabalhos duros para ser desenvolvidos. Se aprovados, continuam a vida na quinta dimensão e vida boa. Se não, serão rebaixados de uma certa forma para que até se melhorarem e poderem voltar para cá. Então, basicamente é isso a respeito da quarta dimensão. Na quarta dimensão e todos os outros, ainda na quarta dimensão, existe um corpo físico, mas não mais físico como esse. Ele não é tão denso assim. Você pode se mostrar. E, aliás, até aqui na quarta dimensão também tem o seguinte: imagine, você chegou lá do outro lado, vai chegar do outro lado, eu vou chegar lá do outro lado, feio, careca, barrigudo, com o olhinho assim empenado, narizinho trocado. Mas quando eu chegar lá do outro lado, eu posso me apresentar para você jovenzinho, como eu conheci, porque eu posso, pelo meu pensamento, tendo conhecimento de como fazer, remodelar toda a minha energia para aquilo que eu quero e dentro daquilo que você conhece. E aí você vai me conhecer, eu me encontro com você, não dessa existência. Vamos supor que eu me encontre com alguém que eu conheci lá pelos anos 1720. E eu vou me apresentar para a pessoa com aquela aparência e ele vai se apresentar com aquela aparência para mim. Nós sabemos que nós nos conhecemos. E ora, eu estou em 2020 e ele viveu em 1950. Nós não nos encontramos nessa encarnação, mas nós não nos perdemos. Então, envolve essas coisas. Ok? Bem, espero que esse assunto que tomou bastante tempo, tentei ser o mais rápido possível, mas estamos complicados, tenha dado para ajudar. Nós temos dois outros assuntos. Na verdade, 3. Nós temos a continuação dos Bem-aventurados dos Aflitos, que envolve o livro dos Espíritos. Esse assunto agora, primeiro que nós falamos, que eu mencionei do mestre ascensionado Serapis Bey, está no Manual de Ascensão, mas também tem a contribuição de Frei Galvão. Estamos aqui com o capítulo 5 ainda, Bem-aventurados Espíritos. Iríamos falar sobre o mal e o remédio, né, como sendo o sétimo assunto. Vamos deixar para a próxima semana, se vocês assim permitirem. Nós temos aqui 2 questões, espero que dê tempo de nós fazermos. Mas nós não vamos passar esses 2 não, mas eles são pequenos, relativamente pequenos. Mediunidade de cura, página 70, Ramatiz. Uma pergunta. Gostaríamos que nos explicasseis por que variam as doenças entre os membros da mesma família,
quando todos podem ser vítimas de igual deficiência orgânica, biológica ou vulnerabilidade congênita? Para mim está fácil essa pergunta, a pergunta de entender. Agora não sei se para você está fácil de entender aí? Não. Não. Eu tenho que me basear por você e para os outros. Talvez pela resposta se consiga, mas vamos lá. Gostaríamos, eu tenho a obrigação de fazer isso aqui porque existem os médicos e isso interessa muito aos médicos. Gostaríamos que nos explicasses por que variam as doenças entre os membros da mesma família, quando todos podem ser vítimas de igual deficiência orgânica biológica ou vulnerabilidade congênita. Bem, vamos à resposta. Pela resposta, quem não estudou medicina, quem não estudou, não teve um avanço, vai entender pela resposta que nós vamos dar, tá bem? Então não fique agoniado não. A resposta é a seguinte: isto é prova evidente de que a família humana não é apenas um conjunto de organismos instintivos manifestando as mesmas tendências e ancestrais biológicos, mas sim uma reunião de espíritos encarnados no mesmo grupo consanguíneo, diversificando-se pelas virtudes ou pecados, talento ou embrutecimento intelectual, condizentes com os seus graus espirituais. Bom, aqui se junta isso aqui, não? E aqui se junta isso aqui. Opa, perdi a reguinha, olha. Vou aqui para a ponta da caneta. Aqui é isso aqui, ó. A evolução, a frequência vibratória. Está condizente, as doenças no mesmo grupo familiar está condizente com o nível espiritual de cada um. Se você tem um nível mais elevado, uma frequência vibratória mais elevada, ou seja, você é um espírito que fez numa existência, em várias existências, mais bem do que mal, sua frequência vibratória é mais alta. E se ela é mais alta, consequentemente, você tem menos problemas. Mas se ela é mais baixa, você tem mais problemas. E isso varia dentro da família. Nem todos são iguais. Nem todos são iguais. A configuração carnal da parentela humana é a frágil cobertura das consciências espirituais. Lembra que nós falamos energia é uma modificação de consciência. Você vai mudando de mais baixa para mais alta. Tão diferentes entre si, que até as doenças variam conforme os pecados e as virtudes de cada um. Dar-vos-emos um exemplo rudimentar, porém elucidativo, para melhor raciocinardes sobre os nossos dizeres. Supondes 3 gêmeos nascidos igualmente com a mesma lesão nos rins. Certo? 3 gêmeos que têm problemas nos rins, mesma lesão. Isto é, eles são congenitamente portadores de rins deficientes. E tais órgãos são os mais vulneráveis do seu organismo, no organismo deles. Os 3 gêmeos findam sua existência terrena vitimados pela mesma destruição dos rins. Porém, inexplicavelmente, um desencarna de tuberculose renal, o outro de câncer renal e o último de nefropiose ou nefreocose, isto é, supuração ou ulceração desses órgãos excretores do corpo. Se os médicos fossem clarividentes e pudessem examinar a estrutura espiritual desses trigêmeos na hora do seu desencarne, eles verificariam, surpresos, que o primeiro falecera de tuberculose renal, porque acumulara nos rins os fluidos do egoísmo e da egolatria, expurgados do perispírito. Lembra, o perispírito é o corpo astral, mencionado pelos espíritos. E nutritivos,
dos bacilos de Koch. Bacilo de Koch que transmite a bactéria, o bacilo que transmite a tuberculose. Ao segundo filho, o segundo gêmeo, no entanto, aconteceram mesmo com os fluidos daninhos do pecado, da maledicência. Quer dizer, esse outro já teve o problema dele, pelo qual ele morreu, foi problema nos rins ainda, mas já foi porque ele era maledicente, ele caluniava, ou de prejuízo ao próximo, quer dizer, dava prejuízo para o próximo, que alimentam o ultravírus cancerígeno. O terceiro filho, o terceiro gêmeo, enfim, frequentemente dominado por acessos de ira, de cólera ou violência mental, desencarnou sua carga mórbida e fluida nos rins, causando ulceração ou supuração, que iriam culminar com eczemas, com chagas, erupções e ulcerações na pele, caso o morbo fluídico atingisse a superfície corporal. Quer dizer, só foi lá dentro no rins, mas se atingisse fora também apareceriam essas coisas. Usando ainda a terminologia médica do mundo e para maior elucidação do nosso exemplo, diríamos que os trigêmeos também poderiam falecer de nefrorragia, ou seja, hemorragia renal. Todos três poderiam ter hemorragia renal, sob os impactos dos fluidos do ódio, de nefrocitose, sobre o pecado do sarcasmo ou do deboche, que alimenta os cistos amebianos, de nefromalácia, ou seja, amolecimento dos rins, vitimados pelos fluidos da inveja, ou ainda de nefroplegia, quer dizer, paralisia dos rins, pelos fluidos da luxúria, e de nefroesclerose, endurecimento dos rins, do morbo psíquico, do ciúme. Então veja que todas essas coisas que ele falou estão relacionadas com aqui, olha, quando nós falamos do bem puxando para a quinta dimensão, mas essas coisas estão tudo no mal, energia negativa para baixo, e não é só fazendo, é pensando, sentindo, é o pensamento, o sentimento, aí vem a ação. Mas a ação você pode abortar a ação, mas você já sentiu, você já pensou. Então, isso daí puxa a doença para o seu corpo físico, aquele corpinho que faz conta de você. Então, isso foi o nosso assunto sobre o nosso segundo assunto. Vamos para o nosso último assunto, que esse também é pequeno dessa vez, mas nós não poderíamos deixar de falar. Bom, aquele foi mais direcionado aos médicos, entretanto, espero que da forma que eu expliquei, e desculpem falar muito rápido desta vez, mas da forma que eu expliquei, espero que tenha atendido a você que não teve a oportunidade de estudar medicina e que precisa entender que precisamos, nesse momento de transição planetária, para irmos para a quinta dimensão, dosar os nossos sentimentos, nossas emoções. Você é intolerante, você tem que se conter, resignar. Mas se eu colher, se eu não botar para fora, eu vou adoecer. Não, resignação. Apazigue seu coração, esquece, arrume motivos para ser, pense em outras coisas, mas não exploda, não baixe a frequência, porque se baixar, estaremos perdendo a chave do baú, do tesouro. Bom, vamos nós, o sublime peregrino. Vamos tratar de Jesus. Bem, na realidade, tudo aqui que nós estamos falando é Jesus, né? Mas nesse caso aqui nós vamos falar do passado de Jesus na Terra. Pergunta: uma vez que os 4 evangelhos são relatos dos evangelistas sobre a vida de Jesus, por que então omitem os aspectos da sua vida durante o longo período que vai dos 12 aos 30 anos? Resposta: na realidade, após os 12 anos, Jesus passou a viver quase sob um recolhimento espiritual, sem muitas preocupações públicas. Buscava a natureza para tranquilizar sua alma aflita,
Vivia mais a vida mental, reflexiva, numa auscultação espiritual profunda. Deixou os ruídos do mundo terreno para refugiar-se nas emoções do mundo espiritual. Deste modo, não se registraram grandes sucessos ou fatos que ficassem na lembrança do povo. Acresce ainda que mesmo a história relatada no Novo Testamento não é uma descrição objetiva de sua vida, mas sim noções morais e ensinamentos para os seus seguidores futuros. Não existem dados históricos suficientes para se esclarecer a biografia autêntica de Jesus, pois o que chegou até hoje é apenas fruto da tradição oral e só mais tarde foi registrado pelos evangelistas. Aliás, a destruição de Jerusalém por Tito consumiu quaisquer dados mais objetivos referentes ao Mestre Jesus, e a história teve de socorrer-se da memória dos cristãos para compor, pouco a pouco, um relato, aliás, eivado de fantasias, opiniões e digressões pessoais, embora tudo sob um fundo poético, místico e certa unidade que lhe exalta a figura messiânica. Quando Jesus completou 19 anos, José de Arimateia interessou-se profundamente por ele, por aquele jovem místico, inteligente, generoso e cuja vida era diametralmente oposta aos interesses do mundo. Então, fê-lo ingressar nos ambientes onde se estudavam e se faziam comunicações com os mortos. Olha, Jesus fazendo comunicação com os mortos naquela época, hein? Sempre existiu, mas está me referindo aqui. Fenômenos ocultos que naquela época eram conhecidos por Cabala. Jesus devotou-se profundamente a essa doutrina que lhe era eletiva, desafogando o seu espírito no intercâmbio espiritual. Durante o dia, procurava auscultar todas as criaturas que defrontava na existência, e à noite entregava-se aos estudos esotéricos. Mesmo quando por diversas vezes tentou emprego em Jerusalém, sem qualquer êxito técnico ou prático, jamais abandonou suas investigações do mundo oculto, nem se afastou do contato de José de Arimateia. Em verdade, dos 12 aos 30 anos, Jesus pareceu evitar qualquer aparecimento no cenário do mundo profano, como se desejasse mobilizar todas as forças para o desiderato final do Calvário. Por isso, ninguém lhe encontra feitos de realce ou movimentos ostensivos que marcassem sua figura no ambiente comum do povo e, se fizesse algo importante para a história, situá-lo em destaque. No entanto, se a história profana ignorou a presença do Mestre no cenário do mundo terreno, jamais alguém na tradição histórica assumiu o vulto moral da personalidade de Jesus. Então, aí está o porquê Jesus não é citado, ou não é citado quase nada a respeito de Jesus entre os 12 aos 30 anos de idade. Bom, minha gente, um assunto ficou para a próxima semana. Nós vamos preparar a próxima semana e esperamos que vocês tenham, ou você esteja satisfeito com o que aprendeu hoje. Agradeço a participação, mesmo que de forma indireta, e que nós possamos agora saber o que é um espírito e saber qual é a finalidade desse espírito, porque já começamos a entrar na quinta dimensão. Todo esse calor que você está sentindo aí no planeta, no Brasil, em várias partes do Brasil,
Todo esse alvoroço já é parte de uma nova energia que já está penetrando, é a energia solar de um novo Sol, um Sol central, que é muito maior do que o nosso Sol. É uma energia que ela penetra em todos os lugares, até a profundidade, até o ponto mais fundo da Terra, do planeta Terra. E está cada vez ficando mais forte. Você está se modificando, não está percebendo, mas o seu corpo, daqueles que estão com a energia mais elevada, já está se modificando para adentrar na quinta dimensão, porque esse corpo físico não consegue viver na quinta dimensão. E nós estaremos sendo modificados. Um trabalho que eu não consegui me lembrar de quem foi que mencionou hoje, mas foi uma mensagem de um comandante estelar, de uma nave estelar pleiadiana. Foi para algumas pessoas, não foram para todos, eu vou olhar se consigo mandar para todos. E ele menciona que o processo já iniciou. Esse processo você está sendo modificado, seu corpo estará sendo modificado, verdades só estarão afloradas, as verdades, né? É uma energia que não permite, é a energia de fótons, ela já é mais pura do que essa que nós recebemos do nosso Sol, e não permite que ninguém minta mais, tudo vai ser descoberto, toda energia positiva que envolve o bem será assim exposto, estará às claras. E as coisas também estarão se definindo. Olha, você para ali, você para aqui. A separação de joio e de trigo estará sendo provocada energeticamente e automaticamente também. Então é coisa grandiosa. Não é para ninguém se assustar. Não é. Porque se assustar, está na energia negativa. Nós precisamos estar tranquilos, aproveitar o que estamos estudando, o que estamos aprendendo, pondo em prática e tranquilidade. Olha, 3, 4, 10 vezes por dia, chama Jesus, pensa em Jesus, pensa no amor, se concentra ali e fica quietinho. Olha, a casa está de cabeça para baixo, ou as confusões dentro de casa de cabeça para baixo. Reserva um minutinho ali, isso não, estou aqui. É Jesus na minha vida, ou chama o seu anjo da guarda, ou chama o seu mestre ascensionado que você prefere, e assim por diante, ou o espacial, porque nós estamos sendo ajudados, desde há muito, e agora principalmente nesse momento. Tem muitos, não é poucos não, são muitos que estão ao lado de cada um de nós, nos ajudando nesse momento. Agora, como é que vai se pedir ajuda se vão ajudar se você não quer ser ajudado? Você tem que ver, ele mesmo diz, é o seu anjo da guarda, se ele está aqui para te ajudar. Mas aí você faz as coisas que não ajuda, ele se afasta. Ele não te deixa, mas ele se afasta. Ele deixa solto. Se vira. Você fica a pura sorte. Até o momento que você diz, oh meu anjo, eu estou aqui, e ele já está aqui de novo com você, buscando te ajudar. Mas depende de você, a escolha é sua. Então é isso que está acontecendo no momento. Essa virada, essa última gota está por cair a qualquer momento. Abram os olhos, prestem atenção, com muito cuidado, com muita atenção, naquilo que eu lhe mandei. Porque eu estou dizendo assim, porque se eu mando amanhã que é sábado, dia 21, eu mando esse material, eu espero que você tenha assistido, porque você só estará recebendo esse vídeo, acredito, no domingo, na segunda, talvez na terça-feira. Vai depender da nossa sonoplasta, da nossa aqui que está aqui na minha frente. Ela é quem prepara tudo, é o trabalho dela, a contribuição muito rica. E quando ela liberar para mim, eu tenho que liberar para outro pessoal para poder Frei Galvão liberar também para chegar até vocês. Então eu espero que quando eu estiver falando isso, você já tenha visto a importância do outro que eu mandei. Porque eu mandei uma mensagem para você de Jesus, Sananda, já foi grandioso aquilo naquele momento me arrepiou, e depois eu recebi uma outra coisa também que veio do nada assim, nada veio por nada, mas parece que veio do nada, e essa daí, olha, matou a pau. Essa daí é uma informação pleiadiana, e eu espero que se você não deu atenção, você viu esse vídeo nosso agora, esse nosso estudo até o final, vai lá atrás, busca ver onde é que está esse vídeo e dá uma olhada. Dá uma olhada.
certo? E Pleiadianos, aí tem alguma coisa, eu não lembro o resto do título, mas é Pleiadianos e, se eu não me engano, é do dia primeiro de ontem, dia 1º de outubro. Então vou mandar e preste atenção, ok? Bem, vamos aproveitar e encerrar logo agora aqui. Depois nós vamos fazer dessa vez nossa prece no final, já tendo encerrado o vídeo, porque senão não dá tempo, vai ficar muito grande e vou ter problemas para enviar para vocês, ok? Mas dá tempo. Tem tempo? Tá, aí Então, falta 5 minutos pra... então nós vamos fazer uma prece, a prece final e vamos desejar a boa noite até a próxima semana. Senhor, Pai, Mãe, vida, como é bom saber que estás conosco, sempre. Como é bom saber que já alcançamos um pouquinho da consciência de que, se confiarmos em vós plenamente, alcançamos tudo. Gratidão, Senhor, por todas as benéficas que nos proporcionas. Te agradecemos pelo sol da manhã, pelas flores do dia, pela vida que nos circunda em todas as dimensões. Te agradecemos, Senhor, por todos aqueles que são assistidos na vossa misericórdia. Te agradecemos por todos aqueles que assistem, dando exemplo de fraternidade e de caridade, e ensinando a mim e a todos nós o que realmente és: puro amor. Pensamos no Mestre Jesus, cujo derroga todos os seus cuidados organizadamente e sem falhas, para receber a nós no coração desejamos vencer a batalha e seguir adiante. Por isso, Senhor, rogamos que se digne a receber o nosso humilde óbolo, que se digne a permitir que cada um de nós também possa ser tratado, cuidado, e que um dia só possamos sentir no coração as condições e a vontade da fraternidade e da caridade.
abençoa assim a todos os seres que entendemos e não entendemos ainda, em todos os universos, como sendo nossos familiares divinos. Permita então que possamos encerrar o nosso estudo de hoje e que cada um daquele que estiver ouvindo neste momento esta ligação convosco receba no fundo do coração um beijo de amor. Damos por encerrado o nosso estudo na noite de hoje. Jesus sempre.